das pessoas que precisam desse serviço, né? Então... E assim como qualquer questão de manifestação, como se tivesse torcida organizada. Então, vamos fazer uns comparativos, fazer algumas analogias. Tá Eu gosto disso daí pra gente entender e colocar aqui no bate-papo. Que você fala da questão feminista. Eu tô achando o máximo, porque assim, a gente consegue enxergar uma outra visão. Eu e o público de casa, que não é uma coisa... É que nem como você mesmo mencionou aqui. É política pra todos, né? Melhoria pra todos. Existem coisas que são bizarras que não pode acontecer. Isso não é sociedade. Então a gente tá brigando aqui. Mas também quando a gente vê algumas, porque a TV tá lá pra mostrar, você tá brigando por algo pra sociedade. Por nós, por um todo. E aí a gente começa a ver que rola... A TV é sensacionalista, algumas, né? E aí mostra que teve uma manifestação, né? Da mulher lá na questão da cruz. Ah, faz muitos anos isso, né? Isso daí, ela vai querendo criar, que é tipo, vamos se dizer, tirar a credibilidade das pessoas que estão brigando por causas justas ali. Foi um recorte de uma imagem há muitos anos atrás. Ali, acho que não lembro se é 2013, 2014, né? Acho que é em Marcha das Vadias do Rio de Janeiro, se eu não me engano. E assim como vários setores da sociedade, as pessoas têm muitas formas de se expressar. Mas não necessariamente aquilo anula toda a pauta. Então, não é porque uma pessoa fez aquela ação, aquela intervenção cultural para ela, aquela intervenção visual da forma que ela quis se expressar, e ela pode fazer aquilo, né? Aquilo pode ofender algumas pessoas, mas é a liberdade dela de fazer, né? Sim. Não significa que a pauta do movimento tá desqualificada por conta da ação de um indivíduo, né? Não, o que eu quero trazer é justamente isso daí pra você falar. Eu acho que é um bom exemplo que você dá. Tipo assim, é possível jogar uma pauta fora por conta de uma ação de um indivíduo? Não, né? Você vai desqualificar. Porque eu acho que esses recortes eles servem pra desqualificar e são guerras narrativas. Essas guerras narrativas estão super em alta na internet, que é pegar um corte pra desqualificar uma luta inteira, entrar em debates morais com a sociedade brasileira, né? Tipo, olha, moralmente... Mas aí eu volto à reflexão. Olha só, observa só. Isso anula o fato das mulheres exigirem o fim da violência? Não, então vamos lá. Você já não viu coisas acontecerem meio estranhas e que você não concorda, mas que não dava pra você anular todo o restante da discussão? Então é tentar quebrar essas paredes que se colocam, né? Porque você tá fazendo uma discussão e aí entra uma parede moral, uma parede... E aí você tem que falar, olha, veja bem, né? Será mesmo que isso anula essa causa? Não anula essa causa, você pode discordar. Mas você não precisa fazer o que a pessoa fez. Sim, é isso que eu quero trazer pro diálogo. Que nem você chegando aqui, conversando, explicando, eu entendendo, a outra pessoa entendendo, indo pras ruas se manifestar, falar em prol da sociedade. É como você falou, o corpo é da pessoa, ela faz o que ela quer. Só que aí, dentro dessa forma, age uma visão agressiva para a sociedade. Eu falo no geral. Para crianças, para adultos, para qualquer um que vê aquela cena, fala, não há necessidade. Ninguém foi lá tocar na pessoa e falar sobre a religião dela, ou falar sobre ela num todo. Faz a manifestação explicando, né, democraticamente, né? Eu acho bem legal também a gente ter esse tipo de conversa para a sociedade começar a entender o que é certo. Todo mundo sabe o que é certo e o que não é, mas às vezes... não é o natural, né? Eu vou dar um exemplo assim bem besta. Eu tava participando de uma produção de um evento, né, um tempo atrás, e aí a gente tava lá na montagem do evento, tinha muita gente, muitos carregadores, muita gente fazendo montagem mesmo. E aí chegou um pessoal para fazer uma entrevista com alguém do evento lá e chegaram duas repórteres, elas estavam lá conversando e eu tava ali do lado. E aí tinha um cara montando lá o evento, ele começou a dar em cima da repórter, começou a falar umas coisas. E aí todo mundo se olhou e falou assim, cara, eu acho que isso não tá certo, mas a gente ainda não sabe muito bem como agir em certos momentos, né? Até que alguém em algum momento chegou e falou, cara, isso daí é certo, isso aí tá errado. Sim. Calma aí, gente. Para tudo que tá acontecendo. Mas não é uma coisa natural ainda hoje em dia. Então, quanto mais a gente conversar sobre isso, mais as pessoas começam a ter clareza do que é certo e o que não é. Sim, existe um momento na sociedade, especialmente nesse modelo de sociedade que a gente conhece, né, da família monoparental, patriarcal, tal, que as mulheres, elas não podiam circular nos espaços de rua sem estar acompanhadas dos seus donos, né, que eram seus pais, seus maridos quando se casavam. O que isso deixa de reflexo na nossa sociedade? Que quando uma mulher ela tá em espaço público
em exposição, ela é um alvo. Então, o assédio sexual em espaço de rua, quando um homem se sente confortável em assediar uma mulher que passa na rua, é porque, de alguma forma, constrangê-la e violentá-la, né? Em casos mais extremos, abordá-la, né? Praticar violência. Outros ali, desrespeitá-la mesmo, né? De forma verbal. Vem dessa estrutura. Sim. Então, se a gente não conversar nas famílias, na sociedade, na escola, no trabalho, na rodinha do bar, sobre essa história, tipo assim, você sabia que, tipo, pô, as mulheres, antigamente, elas não podiam andar desacompanhadas dos seus donos, né? Se você tava numa família, seu pai automaticamente, né? Ou seu esposo. Então, assim, é daí que vem. Então, você vê uma mulher desacompanhada, ela está ali, né, se oferecendo. Então, essas profissões públicas, como jornalista e tal, que eram profissões que as mulheres não ocupavam antes, elas também reforçam essa ideia para as pessoas. Então, se a pessoa tá ali, ela é jornalista, ela tem uma profissão promíscua, pública. Então, eu posso assediá-la. Aí a gente vê sempre nas Olimpíadas, toda vez acontece alguma coisa. Você já estava vendo um vídeo na internet de uma mulher, né, nos Estados Unidos, repórter, que ela foi assediada por um cara branco. Ele falou, eu fico assim quando eu vejo vocês, negras e tal. Não sei se você viu esse vídeo. Não vi. Sempre aparece se não isso, alguém que tá assistindo vai lembrar de um caso no esporte, na Olimpíada. Esse conforto em abordar a mulher trabalhando, né, sendo jornalista. Por quê? Porque acha-se que tem o direito sobre o corpo daquela mulher. Então, por isso que o movimento feminista fala meu corpo, minhas regras, eu tenho o direito de ir e vir, eu quero andar tranquilamente na rua, com a roupa que eu quiser, de burca ou de sainha. Entendeu? Tipo assim, Sim. porque não é verdade, né? Não é verdade que é porque sua roupa era curta, porque tem pessoas que vivem violência e estavam usando roupas longas. Perfeito. Não é verdade que é porque você era criança ou adolescente, porque tem pessoas que são idosas que também vivem isso. Então, assim, sempre vai ter uma justificativa pra culpabilizar a vítima. Sim. E nunca o autor daquela violência. Então, nós temos que desculpabilizar a vítima. A mulher, ela não merece, em situação alguma, ser violentada. Em situação alguma. Em casa, na rua, no trabalho, né? Porque sempre tentam culpabilizar. Você tem que falar por que você se sentiu no direito de fazer aquilo, né? Com a outra pessoa. Esse exemplo que você deu ainda, antes da gente ir pra uma outra pergunta que eu queria fazer, esse exemplo que você deu é ótimo, assim, pô, uma puta falta de noção do cara, só que às vezes o cara não sabe que é uma puta falta de noção, assim, ninguém tá conversando sobre isso e o cara acha que é completamente normal, mas quanto mais a gente conversar sobre isso, a pessoa fala, opa, peraí, não, realmente, às vezes até o que eu tô querendo dizer é que, assim, no caso que eu dei, nessa história que eu contei, demorou um tempo para as pessoas reagirem. Todo mundo ficou meio que se olhando assim. Eu falei, cara... Ninguém vai ajudar essa mulher, né? Não, e a mulher também, ela, do tipo, eu não Chocada. sei se isso que tá acontecendo é um assédio ou não é. Você entendeu? É pior ainda, não é do tipo chocada. Ela, Constrangida. as pessoas que estão ali não estavam, sabe? Até que em algum momento alguém chegou e falou, cara, isso daí tá errado. Eu vejo que nas gerações mais novas, falando porque eu tenho um sobrinho de 13 anos, isso daí já é automático pra ele. Ele entende que isso daí tá errado. Mas eu vejo que nas gerações mais né, eu, 35, 40, tem gente que ainda demora um pouco pra reagir e entender o que pode e o que não pode, assim. E quanto mais política pública, quanto mais educação sobre igualdade de gênero, quanto mais a gente tratar isso como um tema da sociedade, o que a gente quer para os cidadãos, a gente vai avançar. Então, eu sou contrária a todo tipo de político que quer tirar isso como um debate da sociedade. Perfeito. Que acha que isso não deve ser discutido, que a família que tem que escolher. Não, a sujeita, ela é criada, ela vive para conviver com a sociedade. Não dá para que as regras apenas dos seus modos familiares que você está escolhendo, enquanto chefe dessa família, sejam para o mundo. Nessa sociedade aqui, todo mundo vai ter que respeitar o direito da mulher. Né? Então, assim, acho que isso é importante. Então, nós temos que coletivizar essa questão, trazendo para todas as esferas. Tem que discutir na escola, tem que discutir. Se presenciar, tem que agir. Né? Para que a gente possa, de fato, continuar avançando. Que a gente possa ter gerações e gerações, inclusive que pessoas mais velhas tenham disposição de repensar, se reconstituir, reposicionar. Desconstruir, né? Essa questão. Desconstruir e que as crianças possam viver num mundo sem opressão. Assim, isso era uma coisa até que eu te perguntar. Assim, você vê que as gerações futuras, elas já vão ter isso meio que automático, né? Eu não sei, eu acho que a sociedade está em disputa atualmente. Tá. A gente tem posições políticas muito complexas na sociedade brasileira. Eu acho que todos esses políticos, esses parlamentares, esses movimentos de extrema-direita que visam,
diminuir os direitos das mulheres, que visam criminalizar as LGBTs, que querem diminuir o espaço democrático, eles estão disputando conosco os rumos da sociedade hoje, inclusive como vão pensar os futuros cidadãos e cidadãs. Então, está em disputa permanente. Eu tô falando isso porque, assim, eu tô pensando um exemplo, na verdade, da minha família. A minha família